Olá, galera. Estamos aí para conversarmos aí. E hoje estou com a minha esposa aqui do meu lado. E nós vamos aí conversando e você vai analisando e vamos ver o que compreenderemos aqui na escritura. Vamos fazer uma leitura hoje onde mesmo? Hoje nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 9, falando um pouco Atos acerca 9. da convenção de Saulo no caminho de Damasco. Certo? Por favor, faça essa leitura aí pra gente. Capítulo 9, versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só. Isso aí me chamou a atenção, né? Bastante essa sombra aí de Atos. Dá pra gente conversar legal aqui e as pessoas ir analisando aí acerca desses assuntos, né? Então, primeiro ele aqui fala o seguinte, que o primeiro, nós vamos agora ler versículo por versículo pra gente Explicar, né? explicando aqui pro povo, Cada um vai compreendendo. entender, né? Porque a gente lendo com calma, é bom que a gente vai compreendendo, né? Seguinte, porque fala aqui assim. Saulo, em primeiro lugar eu vejo aí Saulo, né? E respirando, né? E Saulo é um hebraico. É hebraico. Então, nós vemos aí que podemos observar que ele falava hebreu, né? Vinha dos hebreus. O nosso Salvador, né? Exatamente, nosso Salvador é hebraico. Porque nós vemos que até Saulo mesmo, né? É um nome que está escrito hebraico. Então nós vemos que ele respirando, né, ainda ameaças, né? Morte. Né? Contra os discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor. Porque está Senhor aí, porque, como nós sempre falamos para as pessoas, que a Bíblia já para chegar em nossas mãos, né, foi manipulada, né? Demais. Mas na realidade mesmo, nas escrituras mesmo, né? Sim. Está escrito em alguns. Então, exatamente. Então nós vemos que aí está o quê? Tá que Saulo respirando ainda ameaças, né? Ameaças. Contra ameaças e mortes contra os discípulos. Contra os discípulos de Ialvo, né? Porque onde está Senhor era para estar escrito Ialvo, né? Então nós vemos que ele sempre se levantando contra os discípulos, porque, né? Por causa, né, do nome exatamente, do nosso Salvador. Por causa do nome do nosso Salvador. Aí ele se dirigiu, né, ao sumo sacerdote, né? Que era aquele povo que era o supremo deles, né? Era dos sacerdotes. Tinha o poder, né? E aí o que aconteceu? Ele foi lá e pediu carta para ir para Damasco. Ele pediu a carta para ir para Damasco, né? E para as sinagogas, né? Exato, que são essas igrejas, né? Que na época eles chamavam sinagoga, né? Então ele estava pedindo essas cartas a esse sumo sacerdote para perseguir mais o povo, né? Que eram os discípulos do Criador. Né? Até chegou a chamar a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens ou quer mulheres, conduzia preso a Jerusalém. Olha só. Então, quando ele encontrava aquele povo, ele conduzia, porque ele era um soldado, né? Ele era um soldado que não tinha misericórdia de ninguém daqueles que eram discípulos de Ialvo, né? Então ele pegava todos e levava. Mas teve um dia que ele se encontrou com ele, né? Vamos ver. Nesse mesmo dia, né, ele indo já a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um
esse resplendor de luz do céu cercou ele, né? E derribou ele Caiu por terra. Ele não fala também que foi de cavalo, não fala que foi a pé. E sei que o importa é que ele caiu por terra. De carro não era, porque é a coisa mais difícil que tinha. Poderia ser até poderia ser até num carro de boi, porque naquela época tinha carro de boi, né? Mas aí não está mencionando isso. Mas vamos ao que interessa. O que importa é que naquele momento ele pedindo carta para perseguir o povo do Criador, né? Porque ele era um soldado e ele era formado, né? Ele era doutor, fariseu, né? Da lei. Tinha misericórdia, né, Exato. do povo. Né? Não Foi tinha. conduzido mesmo, realmente, nessa época, para isso, né? Para perseguir Exatamente. o povo. Exatamente. Será que essa perseguição, ela acabou por aí? De maneira alguma. Hoje continua a perseguição. Né? Do mesmo jeito, né? Continua indo. Paulo, quantos Saulo não se encontram perseguindo o povo do Criador hoje? São exatamente hoje os que perseguem, são exatamente aqueles também que pensam que estão certos, né? Religiosos que estão certos. Agora vamos ver essa história aí, vamos ver. Pois é, nós vemos que ali, quando ele caindo por terra, ele ouviu uma voz. Sim. E esta voz falava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha aí. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: quem é? E ele logo perguntou: Quem és, Senhor? Ele disse: Senhor, aqui está escrito Senhor, no momento lá ele disse: quem é? Né? Quem é o Criador, né? Quem é, né? Porque ele não tinha ainda, não sabia ainda o nome do nosso Salvador. Então, aí nós vemos aí o seguinte, que após essa pergunta que ele disse: quem é Senhor, né? Ele respondeu: Sabemos que Senhor, eu estou falando aqui porque está escrito, mas Senhor é Baal, você pode olhar em qualquer respondeu: eu sou dicionário. Jesus a quem tu persegues. Olha aí. Aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele nunca diria: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por quê? Porque a letra J nem existia ainda no alfabeto hebraico e nem no grego. Mas só que na hora ele digamos que ele disse assim: sou eu, Yahushua, a quem tu persegues. Viu? Olha aí. Então, nós vemos que daquele momento em diante, Paulo, o que foi que aconteceu com Paulo agora? Você veja o que foi que aconteceu. Ele foi aprender de quem? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Olha só, ele tremendo e atônito, né? Ele foi logo perguntando o que é que ele queria que eles fizessem. Exatamente. Com certeza. Obediente, já mudando, né, o jeito dele, porque nós vamos ver o que ele ia já para perseguir o povo do nosso Salvador, né? Exatamente. Com certeza, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Yahushua, ele teria que parar de perseguir o povo de Yahushua, o povo do caminho. Verdade, foi passar a ser perseguido, né? Exatamente. Pelo povo. Então, parando bem aqui e trazendo para os nossos dias, porque esta sombra aconteceu com Shaul e também hoje nos nossos dias está acontecendo, porque se perseguiam os discípulos de Yahweh naquela época, de Yahushua, nos nossos dias, será que isso acabou a perseguição ou multiplicou? Com certeza que multiplicou. Exatamente. Do mesmo jeito e ainda mais, multiplicou mais ainda, né? Porque nós vemos hoje esse nome sendo perseguido. Exatamente, né? Nós vemos hoje exatamente acontecendo parecido, porque não está acontecendo com eles mais, porque já passou, né? Mas ele fala que o que aconteceu naquele tempo com os irmãos aconteceria também assim nessa época. Exato.